Fala, torcida vascaína! Você está no canal Os Vascaínos e eu, seu amigo do Canelas, vou te levar para pertinho das notícias do Gigantesco da Colina nessa tarde de quarta-feira em que Paulo Brax se pronunciou. Falou sobre a questão da montagem do elenco do Vasco. Também teve a apresentação de novo atacante. Juan Cruz foi apresentado e se mostra muito motivado para vestir a camisa do Vasco. Além disso, tem camisa nova vazando foto. A camisa nova do Vasco teve sua foto vazada. E aqui na colinha ainda temos também a possibilidade de contratação do Luan Dias, meia lá do Água Santa, que vem se destacando. Então, para você ficar sabendo de tudo nesse vídeo aqui, assistir também as palavras de Paulo Brax aqui no nosso vídeo, você vai dar aquela moral pra gente de sempre. Ó, já vou pegar ele aqui. Dá aquela martelada no like, porque martelando o like você ajuda muito o nosso vídeo a ser divulgado. Além disso, se inscreva no canal e seja membro. Aqui na descrição a gente ensina como você ser membro anual. Você vai pagar R$20 por ano. Uma vez por ano você paga R$20 e entra no grupo de WhatsApp, participa da Liga do Cartola, tá sempre com a gente falando muito de Vasco e participando da live ao vivo conosco. É só você entrar de membro. Ou então, R$1,99 por mês é muito barato. Aqui pelo YouTube você vai ter acesso à área de membros ali, onde vai estar lá a instrução para você chegar lá no canal Os Vascaínos, lá no nosso WhatsApp, para falar de Vasco com a gente. Galera, começar falando de um reforço. O Vasco teria demonstrado interesse pelo Luan Dias, meia da equipe do Água Santa, um jogador que eu falei para vocês. Não penso ser um craque de bola. É um cara que já jogou pelo Goiás, já jogou pela Ponte Preta, inclusive jogou a Série A pelo Goiás e não teve grande destaque. Então não dá pra gente olhar agora um Luan Dias lá do Água Santa e achar que ele vai chegar aqui e resolver o problema. Longe disso. É um jogador interessante? Sim. Mas com números, até na atual temporada pelo Água Santa, números baixos. Um jogador que tem uma assistência e um gol numa temporada que é a melhor da história do Água Santa, que venceu o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista por 2-1, frente ao todo-poderoso e ricaço Palmeiras atualmente. Então, alto lá. Calma e muita seguração de onda para a gente não perder a linha a respeito de contratação. Se trouxer, é mais uma aposta, não é uma realidade. É tão aposta quanto o Juan Cruz. O Juan Cruz, ex-Juan Seco, jogador que pertence ao Santos, está emprestado para o Vasco até o final de 2023, com um passe fixado em R$7.700.000. Se ele vier jogar bem, o Vasco gostar do jogador, o Vasco terá que pagar R$7.700.000 para comprá-lo. O Vasco não vai ter problema algum em pagar esse valor. Ah, ele virou o artilheiro do Brasileirão. Não, o Santos não pode mexer no valor. Passe fixado. Jogador que pode vir a pertencer ao Vasco caso vá bem com a nossa camisa. Boa sorte ao Juan, que na sua coletiva demonstrou muita vontade, tá empolgado, tá feliz em vestir a camisa do Vasco. Eu torço muito por esse jogador, um jogador que eu pude ver um pouco na Copinha pelo Santos. Também as atuações quando jogou na sua posição de camisa 9, não jogando de ponta, teve boas atuações com a camisa do Santos, jogou, é verdade, muito pouco dentro dessa posição. O Santos que tem o Marcos Leonardo, que é um jogador hoje preterido por vários clubes aí fora do Brasil, pretendem contratar esse jogador, um jogador bem interessante, que acaba tirando um pouco o espaço desse jogador, que é o Juan Cruz, agora Juan Cruz. Então boa sorte ao Juan, um jogador que vai ficar aqui nos anais do canal Os Vascaínos. Eu acredito que vai ajudar, acredito que vai dar certo, enquanto tem muita gente batendo nessa contratação. Questão de opinião, nada demais, apenas eu que acredito que o Juan possa ajudar o Vasco. Agora, editor, põe na tela, meu compadre. Que camisa, hein? A camisa do Vasco é linda, eu nunca vou dizer que a camisa do Vasco não é linda, mas que camisa, hein? Marcelo Azalim foi embora do Vasco, o cara que desenhou essa camisa aqui, a camisa mais bonita do mundo, feita por Marcelo Azalim. Tem também essa camisa aqui que eu acho maravilhosa, que inclusive leva nas costas o nome de Alex Teixeira. E agora essa camisa com detalhes que eu não gostei. Um detalhe de gola que não me agradou e parece ser uma camisa muito pobre de detalhes.
Camisa muito pobre de história dentro dela. Deveria ter um pouco mais de detalhe. Vamos ver se essa camisa realmente será lançada. Provavelmente é a nova camisa, mas devido à reação dos torcedores do Vasco, pode ser que ela sofra muitas alterações até que seja aí lançada para o torcedor. Agora eu quero falar sobre Paulo Brax. Eu vou colocar na tela para você agora o pronunciamento do Paulo Brax, falando em um reforço por semana. Agora, Paulo Brax, responde para o amigo do Canelas aqui. Um reforço por semana? Parabéns. O Vasco se reforçou bem do meio para trás. Agora responde, Paulo Brax, como que o torcedor do Vasco tem que se dar por satisfeito, uma vez que estamos chegando no Campeonato Brasileiro sem um meia, sem um ponta, chegando agora o reserva do Pedro Raul, que é um jogador que vem como uma aposta, é verdade, eu acredito que vai dar certo, mas vem como uma aposta. E por que, Paulo Brax, o senhor dá apenas pronunciamento? Porque o senhor não senta com o jornalista e aceita ouvir perguntas? Porque, na minha opinião, quem faz um trabalho a nível de competência, quem faz um trabalho preparado, não tem medo de pergunta. Por exemplo, Paulo Brax, é do Canela, do canal Os Vascaínos. Quero fazer uma pergunta para o senhor. Por que o Vasco, até agora, só contratou 2 jogadores do meio para frente, sendo o terceiro agora o Juan Cruz? Por que o Vasco, até hoje, chega no Campeonato Brasileiro com um buraco que é a falta de meia ofensivo? O Vasco não tem meia ofensivo dentro do elenco. Por que esse problema? Por que ele tem problema em responder? Talvez porque nem ele saiba a resposta. E aí escancara, abre a porta para que a gente dê de cara com uma paisagem de incompetência. Então, Paulo Brax, legal seu pronunciamento. Quero te dar parabéns por fazer a sua obrigação, porque não é mais do que sua obrigação dar satisfação para o torcedor do Vasco. Mas abra para perguntas. Deixa o jornalista perguntar. Deixa a gente perguntar para você quais são as situações do Vasco hoje. Deixa a gente perguntar para você. Por que de não investir agora e deixar para investir no meio do ano, se isso não é perigoso? Tem tantas perguntas para você responder que num pronunciamento você fala só o que você quer, a gente acaba ficando sem respostas. Eu separei aqui um corte do pronunciamento onde ele fala a questão de um reforço por semana, talvez querendo sair aí desse rótulo de tartaruga, e também falando que o projeto do Vasco está começando esse ano e tal. Beleza, Brax, está começando. Eu sou um cara que vivo tomando pancada aqui no canal e nas lives às vezes, por ser um cara um pouco paciente com a questão da SAF, por entender que é um processo que a gente vai trabalhar, mas eu não vou deixar de cobrar vocês de nem um minuto da minha vida. Agora, esse processo precisa dar segurança ao torcedor. Segurança de que ao menos o Vasco vai inspirar uma possibilidade de Libertadores, porque isso está dentro do planejamento de vocês e vocês escancararam isso lá atrás. Também um planejamento que dê tranquilidade do torcedor olhar e saber que ele vai competir, mesmo contra times muito bons, como os 3 melhores do país hoje, que é o nosso rival, o Palmeiras e o Atlético. 2 desses adversários já pegamos nas 2 primeiras rodadas do campeonato, o que é bem complicado. Então responde, Paulo Brax, responde ao torcedor. Quando for falar dessa questão, porque nós temos aí todo um planejamento, tente passar tranquilidade e confiança ao torcedor, porque não temos. Perdemos do Atlético de forma ridícula. Fomos eliminados por ABC de forma ridícula. E só um pronunciamento falando dos seus feitos? Não, Paulo Brax. Assim, você não acalma ninguém, não. Mas fica aí. Eu não vou voltar. Vou colocar aqui ao final do vídeo para que você acompanhe todo o pronunciamento de Paulo Brax aí. E eu quero que você deixe aqui nos comentários a sua opinião. Além de sentar o dedo no like, o que você achou da fala de Paulo Brax? Tá logo aqui à frente, depois que a gente encerrar esse vídeo. Tamo junto, um abraço e assiste aí e deixa aqui a sua opinião. Quero saber o que você tá achando desse pronunciamento de Paulo Brax. Valeu, galera. Tamo junto. Um grande abraço. Te espero na live e valeu. Por semana. Um reforço por semana na janela de contratações. E o perfil desses reforços, desses 14 reforços ou 13 reforços, nós temos 70% desses jogadores acima de 25 anos.
numa idade que a gente entende dentro do futebol como uma idade que a gente espera o pico de performance do jogador. O que também significa que abaixo dos 25 anos ou dos 24 anos, a gente tem um processo de adaptação do jogador ao profissional, ao futebol profissional, um processo ainda de maturação física, mas um processo de adaptação ao profissional. E a gente contratou 4 jogadores nesse perfil, abaixo de 24 anos. A maioria dos nossos jogadores, então, dentro da nossa janela, acima de 25 até 29. Hoje o elenco do Vasco não tem mais do que 2 jogadores, 3 jogadores, um com contrato encerrando em abril, acima de 30 anos de idade. Um elenco novo. E dentro do nosso elenco hoje, a gente praticamente podemos cravar, que a gente tem ou o jogador contratado esse ano, ou o jogador de base, ou o jogador formado pelo Vasco. E dentro do projeto que hoje vigora no Vasco, um projeto do grupo, um projeto da 777, um projeto do Vasco, a gente tem a necessidade de desenvolver esses jogadores. A gente tem como um dos perfis do nosso trabalho o desenvolvimento desses atletas de base. É o desenvolvimento de um Paulinho, de um Lincoln, de um Riquelme, de um Barros, de um Rodrigo, do Galarza, do Marlon, do próprio Andrei, do Peck, do Figueiredo, do Eric Marcos, do Egnaldo, do Rayan, do Matheus Ferreira, do Felipe. São atletas que a gente vai trabalhar muito para desenvolver, porque é o futuro do Vasco. É o presente e é o futuro do Vasco. Então, eu acho importante a gente fazer esse balanço da janela, que não é um fechamento de janela, porque com prazo ainda para contratar, a gente ainda busca, com a janela aberta, 1 ou 2 peças que podem ou não chegar, porque um jogador não necessariamente vem contratado porque a gente quer que ele seja contratado. Existem vários fatores que impedem uma contratação. Então, o elenco não está fechado, mas todos os jogadores que vieram para o Vasco vieram com a convicção nossa de serem jogadores aptos para jogar no Vasco, para auxiliar o Vasco nesse novo processo, nessa construção de elenco, não é uma reconstrução, mas é uma construção de elenco, e para ajudar a desenvolver os jogadores de base. Então, esse é o nosso elenco hoje do Vasco, esse é o nosso perfil, esse é o nosso balanço do que a gente fez desde o dia 10 de janeiro. Não estamos aqui para contratar volume, não estamos aqui para contratar jogadores a esmo, jogadores que não vão contribuir para o projeto do Vasco. Isso demanda tempo, então são 3 meses ou 4 meses do ano de trabalho que demanda tempo, e nós vamos manter o nosso objetivo de ser competitivo, de ser sólidos dentro do nosso ano de 2023, que não se exaure no ano de 2023. O projeto do Vasco não é para 2023. O projeto do Vasco se inicia em 2023. Então, é o primeiro ano deste novo processo, é o primeiro ano de vários que a reta vai ser cumprida, seguida e com muita convicção nos passos que estamos fazendo. Então, acredito que era necessário, adequado, fazer esse balanço, fazer essa análise.